Olá, amigos e amigas do Instagram, do YouTube. Cumprimento a vocês. Toda semana eu estou aqui com um episódio novo da nossa série Nossas Crenças. As crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu faço parte. Hoje estaremos falando nesse episódio apenas uma crença, que é o grande conflito, porque teve um dia no segundo episódio que eu fiz 3 crenças. Então, para manter os 14 episódios, eu vou fazer só uma hoje, e ela é grande porque é o grande conflito. Vocês já vão saber de que conflito eu estou falando. Mas vamos revisar? Quem lembra, escreva aí. Quem lembra aí pelo menos 2 crenças fundamentais que eu já falei. Hoje eu vou dizer a 8ª, então tem 7 aí que vocês podem se lembrar. Vamos lá? Quem lembra de alguma? Pois é, a primeira, as Escrituras Sagradas, muito bem, para quem acertou. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A 6ª, a criação, que foi na nossa última live. O 7º, a natureza da humanidade, que é a nossa natureza humana. E hoje nós vamos passar para o grande conflito, que eu falei lá na live passada, que isso era para depois, e chegou o dia que a gente vai falar sobre o nosso livre-arbítrio e por que existem anjos bons e anjos maus, né? E por que a gente tem a opção de escolher o bem e a opção de escolher o mal, né? O grande conflito foi o seguinte: eu vou basear a minha leitura hoje em Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E vou reforçar que vou sempre deixar as passagens e as explicações para vocês tirarem dúvidas, e vocês podem me perguntar e eu posso responder para vocês alguma coisa que vocês não estejam entendendo. Nós estamos envolvidos num grande conflito. Esse conflito é invisível, é um conflito cósmico pelas forças do bem e as forças do mal. Quem são as forças do bem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos não caídos. E as forças do mal são os anjos caídos. Aqui diz que por um só homem entrou o pecado. Quem foi esse homem? Adão. Então, por um só homem, todos pecaram, é Adão. E também por um só homem entrou a vida eterna, que é Jesus. Por que houve esse grande conflito? Esse conflito foi uma batalha que em Apocalipse a gente vê registrado. Eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 12. Vamos lá, 12, 4 a 9. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, porém, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 3.260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, olha só, esse conflito começou no céu. Como assim? Um conflito, uma guerra começar no céu, isso parece até impossível. Mas Deus criou os anjos. E um dos anjos, que era responsável por um grupo de anjos, ele tinha várias funções, inclusive a de reger o coral dos anjos. Ele tinha muitos anjos em sua subordinação. Ele elevou-se o seu coração acima de Deus e queria o lugar de Deus, o lugar de Jesus. E a Bíblia relata que o coração dele encheu-se de orgulho e ele queria ser igual a Deus. E ele fez a cabeça de alguns anjos e conseguiu a terça parte dos anjos. Se você dividir alguma coisa em 3, uma parte daquelas 3, ele conseguiu arrastar com ele. E como Miguel, que é Jesus, quando Jesus está lutando, ele passa a ter o nome de Miguel. Então Miguel lutou contra o dragão, a antiga serpente e o diabo Satanás, e prevaleceu Jesus, que é Miguel, com os seus anjos. E essa terça parte dos anjos desceu juntamente com a antiga serpente e o diabo Satanás. Serpente por quê? Porque foi uma serpente quem tentou Eva e fez Eva comer do fruto proibido que deu ao seu esposo, e assim o pecado entrou na humanidade através de Adão. Mas nós temos a esperança porque o pecado sai da humanidade através de quem? De Jesus Cristo. Por um homem entra o pecado e por um homem, um Deus feito homem, sai o pecado e nós temos o direito à vida eterna. Então esse conflito é entre Cristo e Satanás. Por que eles lutam? Eles lutam. Satanás quer ter a soberania, ele quer ter a honra, a glória e a exaltação de Deus e de Jesus, ele quer para ele. E eles também lutam pela vida da gente. Em um lado está Satanás e os seus anjos lutando para ter meu coração, para ter a minha vida. E do outro lado está Jesus, Deus, o Espírito Santo e os anjos lutando por mim. Então, Paulo diz que a nossa luta não é carne e sangue, é principados e potestades nas regiões celestiais. São espíritos que lutam por nosso coração. Então, é hora da gente pensar a quem a gente vai escolher. Então, essa crença faz com que eu peça a você e diga a você que é hora da nossa escolha. É hora da gente escolher quem a gente quer entregar o nosso coração, quem a gente quer que ganhe essa luta do grande conflito pela raça humana. Se você quer que Deus, Jesus, ganhe, ou você quer que Satanás e os seus anjos ganhem essa batalha. É com você, porque você tem liberdade de escolha e você pode escolher o bem ou o mal. E sabendo que Satanás, ele sempre quis usurpar o trono e o poder de Deus. Então, muitas vezes ele vem de uma forma sorrateira e faz com que a gente se engane, querendo e achando que deve dar nossa vida para ele, para a gente ter algum sucesso, para a gente alguma coisa que ele queira prometer para a gente que a gente quer muito. Nossos sonhos devem ser realizados em Cristo. Eu tenho muitos sonhos, sou uma pessoa muito sonhadora, eu tinha parado de sonhar, mas no ano passado, com a pandemia toda, eu comecei a sonhar e muita coisa que eu estou sonhando está sendo realizada. Mas eu sempre digo a Deus assim: meus sonhos se realizem em ti, de acordo com a tua vontade. Então, esse episódio foi só uma crença, a 8ª crença, que é o grande conflito.
E vou só concluir dizendo que Satanás é adversário de Deus. Então, se você segue Satanás, você automaticamente é um adversário de Deus, porque essas duas forças não se unem, elas são antagônicas. Então, até a semana que vem, neste mesmo local, neste mesmo horário, e um beijo no coração de vocês. Faça a escolha certa.